Quero saudar a todos, cumprimentar nossos confrades, confreiras, amigos desta Casa de Letras, enfim, todos convidados, né? Aqui presentes. Hoje nós teremos uma pauta muito interessante, com a presença do nosso convidado da Academia Brasileira de Letras, né, o ilustre Ricardo Cavalieri. Ele vai discorrer sobre o tema As Línguas do Brasil. Segundo Cavalieri, será abordado o conceito de língua nacional e língua oficial, trazendo paralelos sobre o cenário linguístico brasileiro da atualidade em que coexistem o português, as línguas indígenas e as línguas de imigrantes, né? O evento faz parte do projeto ABL na ASL, Palestras Imortais, realizado pela nossa academia em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul e também pela Fundação de Cultura do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Como sempre, nós temos muitos parceiros que integram estas nossas pautas, né? A Confraria Sociartista, que sempre mostra seus trabalhos ali no hall de entrada, hoje está com a obra na temática do retrato ao abstrato. Em suas exposições de artes visuais pela Confraria Sociarte e a nossa academia, o projeto Arte na Academia traz hoje o tema, como eu já falei, do retrato ao abstrato. As pessoas depois podem ir lá apreciar essas obras. Com as artistas visuais Sônia Maria de Medeiros Posse e Lisete Medeiros de Souza. Nós temos também outro parceiro, que é a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que integra nossas pautas com o programa Música Erudita e Fronteiras, né? Realizado mensalmente em parceria com a nossa casa, essas apresentações na vertente Música Erudita e Suas Fronteiras, dentro do projeto Movimento Concerto da UFMS. Hoje nós temos a participação, então, da violonista Vitória Macedo Ribeiro da Silva. Nós temos também, nessa parceria musical, na parte da entrada no hall, os artistas, no final, irão se apresentar lá, Júlio Borba e Renan Nonato, dois grandes nomes da nossa música daqui, nessa dupla sul-mato-grossense de música instrumental com acordeon e violão de 7 cordas. Agora nós chamamos ao palco, vamos aplaudir, né, essa nossa participação hoje da parceria da Universidade Federal, vamos chamar a artista Vitória Macedo.
Belíssimo concerto da artista Vitória Macedo. Obrigado, Vitória. Bom, chegamos agora à hora da principal do nosso convidado, né? Que falará sobre as línguas do Brasil. Ricardo Cavalieri é ocupante da cadeira número 8 da ABL, graduado e licenciado no curso de Letras, Português e Inglês, e graduado em Direito. Ambos os cursos realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ricardo obteve o título de mestre em língua portuguesa e de doutor em língua portuguesa, letras vernáculas, pela mesma universidade. Na Universidade Federal Fluminense, atua no programa de pós-graduação em estudos de linguagem, também é membro da Academia Brasileira de Filologia, é ainda conselheiro do Liceu Literário Português. Chamamos agora ao palco, agradecendo a sua presença, Ricardo, e Ricardo Cavalieri, juntamente com o presidente da Academia, Henrique Alberto Medeiros Filho, que tocará doravante o evento.
Boa noite, obrigado pela presença de todos. O longo currículo e a força do nosso convidado de hoje, Cato Cavalieri, já foi exposto. Nosso companheiro já de literatura no nosso congresso que a gente realizou o ano passado, Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras, e é uma satisfação a gente poder ter essa parceria realmente junto com a ABL, é o nosso quarto convidado da Academia Brasileira de Letras desse ano, e que nos trouxe um valor enorme com relação à nossa presença e nossas atividades litero-culturais aqui no Estado durante esse ano. Então, nossos totais, agora, na próxima semana, já inicia um ciclo de palestras na ABL sobre responsabilidade dele, e vamos ouvi-lo e ter satisfação de poder ter uma belíssima palestra nessa noite. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui nessa noite, na cidade de Campo Grande, que é a segunda vez que eu compareço aqui na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e é com muito prazer que venho novamente para conversar com vocês sobre questões de língua portuguesa, com os meus sinceros agradecimentos ao presidente da academia, o Henrique Medeiros, que tão gentilmente me acolhe aqui sempre que venho, com muita cortesia, muito hospitaleiro. Por sinal, quero cumprimentá-lo também, porque agora está assumindo a presidência, digamos, executiva do Fórum das Academias de Letras no Brasil, que deverá instalar-se agora no dia 14 de outubro, lá na Academia Brasileira de Letras. E, portanto, é mais uma conquista aqui, não é, da Academia Sul-Mato-Grossense, no prol, dentro desse programa, não é, de difusão da cultura em nosso país. Bem, a minha proposta é trazer algumas ideias, breves considerações sobre um tema que eu considero importante, porque desmistifica algumas verdades que nós carregamos, né, devido à nossa experiência em questões de linguagem, a respeito do conceito de língua nacional e também língua oficial. Sempre que falamos em língua nacional, logo nos vem à mente a ideia da língua portuguesa, né? Porque é a língua que falamos todos, é a língua predominante no Brasil, falada segundo o recenseamento de 2010, o mais recente eu não tenho notícia, mas o de 2010 atestou que 99% da população brasileira fala, em alguma medida, o português. Claro que não é um uso homogêneo do português, em toda essa população, mas apenas 1% da população não teria o desempenho mínimo em língua portuguesa. Isso explica por que a língua portuguesa é, indubitavelmente, o principal fator de integração nacional no Brasil, porque nós conseguimos estabelecer comunicação imediata, pessoal, humana, em qualquer ponto desse país, com a língua portuguesa. Mas o conceito de língua nacional não se confunde exatamente com a existência da língua portuguesa entre nós. Não há, digamos assim, uma correlação única entre língua nacional e língua portuguesa. Por quê? Porque, modernamente, dentro dos estudos mais recentes na área da política linguística, nós denominamos língua nacional
toda língua usada por um grupo de nacionais, de cidadãos nacionais, que transmite cultura para as próximas gerações, para as gerações vindouras. Então, um grupo de cidadãos nacionais que, dentro de uma comunidade, transmite valores culturais para as novas gerações em uma determinada língua, seja ela qual for, estará usando uma língua nacional. Então, nesse sentido, é evidente que o português é uma língua nacional, mas não apenas o português. O Brasil tem várias outras línguas nacionais que têm a sua história. Línguas decorrentes da plurifacetada formação étnica, cultural da civilização brasileira. Então, temos aí as línguas indígenas, né, com a sua variedade histórica. Temos as línguas de imigrantes, que são as línguas faladas por descendentes daqueles cidadãos estrangeiros que, em um determinado momento da história do Brasil, para que vieram, instalaram-se e contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Essas línguas são ainda faladas no Brasil e são línguas faladas por nacionais, por cidadãos brasileiros, como eu disse antes, com a tarefa, digamos, ou com o intuito de transmitir valores culturais para as gerações futuras. Então, são línguas nacionais. Em contraposição a esse conceito de línguas nacionais, temos o conceito de língua oficial, que, evidentemente, mantém uma correlação semântica com língua nacional, mas não se confunde com esse outro conceito. Língua oficial, a rigor, é a língua do Estado, da instituição política em que a sociedade se organiza. Então, sempre que o Estado, no nosso caso, por exemplo, a República Federativa do Brasil, sempre que o Brasil tem de manifestar-se, é obrigado a manifestar-se, de alguma forma, sobre os mais variados temas contemporâneos, o Brasil faz através da sua língua oficial, que, segundo a Constituição Federal de 1988, é a língua portuguesa. Portanto, o português é língua nacional e língua oficial. E as outras línguas todas às quais eu me referi aqui, e daqui a pouquinho vou traçar um comentário um pouco mais detido, essas são línguas nacionais, mas não são línguas oficiais. Muito interessante de países que têm mais de uma língua oficial, às vezes 3 línguas oficiais. Línguas nacionais, dificilmente encontraremos um país que não tenha mais de uma língua nacional, devido ao intenso, amplo fluxo migratório entre as nações no mundo moderno. Agora, países com mais de uma língua oficial não são tão comuns assim. Eu me recordo aqui, por exemplo, da Bélgica, que tem 3 línguas oficiais. Então, o Estado belga manifesta-se pelo francês, pelo alemão e pelo neerlandês, ou holandês, como alguns chamam. Sempre que o Estado belga edita um documento, manifesta-se publicamente
redige uma lei estatal. Todos esses documentos saem em francês, alemão, neerlandês. O Paraguai, há cerca de 20 e poucos anos, elevou o Guarani ao status de língua oficial. Era uma língua nacional, passou a ser língua oficial. Hoje o Paraguai tem 2 línguas oficiais, o Guarani e o espanhol. Surpreendentemente, haverá um país, pelo menos, de meu conhecimento, que sequer tem língua oficial, pelo menos estabelecida em um texto constitucional. E esse país, nada mais, nada menos, é do que os Estados Unidos da América. Todos sabem que o inglês é a língua predominante nos Estados Unidos da América, né? Embora a população falante ou hablante de espanhol nos Estados Unidos seja imensa, sobretudo naquela região próxima, né, ao México, ali no Novo México, Texas, etc. Mas é claro que o inglês é a língua majoritária, é a língua nacional majoritária nos Estados Unidos. No entanto, não há na Constituição norte-americana a indicação de uma língua oficial no país. É como se aquela língua, tendo sido majoritariamente e historicamente contemplada por ser a língua mais falada pelo povo, seja, no plano consuetudinário, acatada como a língua oficial, mas não oficialmente declarada assim. Bom, então, estabelecido esse confronto de língua nacional e língua oficial, fica a pergunta: será que o Brasil sempre teve uma língua oficial? A língua portuguesa sempre foi designada como língua oficial? É interessante notar que a única Constituição brasileira que se refere à língua portuguesa desta forma, como a língua pela qual o Estado brasileiro se manifesta, é a atual Constituição de 1988. Todas as anteriores ou passavam ao largo desse conceito de língua oficial, então tomavam a língua portuguesa como uma língua oficial pelo plano consuetudinário, né, o costume, ou então, como aconteceu na Constituição Federal de 1946, que foi uma Constituição importantíssima, porque era a Constituição sucessora do Estado Novo e, portanto, buscava restabelecer a ordem democrática no país, né? E essa Constituição viveu um momento muito difícil em que alguns setores nacionalistas questionavam se nós deveríamos denominar aqui a nossa língua oficial como língua portuguesa ou língua brasileira. Então, esse é o motivo pelo qual o texto da Constituição de 1946 só se refere à língua nacional. Não diz em nenhum momento língua oficial, nem o português, nem o brasileiro. Depois, uma comissão designada pela Presidência da República acabou por opinar favoravelmente a denominação língua portuguesa. E até hoje nós denominamos a língua oficial do Brasil, como foi referendado na Constituição de 1988, como língua portuguesa. Muito bem, mas falando um pouquinho aqui das línguas nacionais do Brasil, né? Eu teria 3 caminhos a seguir e vou fazê-lo sucintamente, né? Para que possamos, digamos, degustar com mais prazer essas questões linguísticas que nem sempre estão na ordem do dia, né, das nossas discussões.
Esses 3 caminhos seriam o das línguas indígenas, são línguas nacionais, o das línguas de imigrantes, que também são línguas nacionais, e a língua portuguesa, que em algum momento, como eu disse, já quase foi denominada língua brasileira, aqui no Brasil, né? Manteve-se língua portuguesa, mas tem também a sua história. Como que chegamos ao estado atual da língua portuguesa no Brasil? Seria a terceira vertente. No tocante às línguas indígenas, nós devemos levar em conta que quando os europeus aqui chegaram no século XVI, dizem que foram primeiro os portugueses, mas essa é uma dúvida histórica que ainda persiste, né? Os historiadores ainda estão tentando definir, mas, em suma, sejam portugueses ou não, quando chegaram aqui, encontraram um amplo território que, segundo as contas feitas pelos indigenistas, os linguistas indigenistas, no século passado, entre eles o maior linguista indigenista que nós tivemos, felizmente já falecido, o professor Arion Rodrigues, da Universidade de Brasília. Segundo esses especialistas, os europeus encontraram aqui um amplo território com cerca de 1.178 línguas indígenas. Claro que a esmagadora maioria dessas línguas nunca entraram em contato com as línguas europeias que aqui chegaram, com o português, espanhol, francês, etc. Por quê? Porque o processo de colonização do Brasil, primeiro a ocupação e depois a colonização, a administração da nova terra ao longo dos primeiros séculos, sempre se fez na faixa litorânea do país, em face das severas condições territoriais, com aquele muro verde exponencial da floresta atlântica que impedia que os desbravadores inicialmente chegassem ao interior do país. Então, com isto, os europeus não mantiveram contato com a população indígena que habitava o interior do país, né? E muito menos ainda a região do norte, a região amazônica. Então, vejam, hoje nós temos no Brasil os números também não são infelizmente exatos, nem os especialistas conseguem dizer-nos, mas alguns dizem que temos hoje no Brasil cerca de 178 línguas indígenas. Outros dizem 154, enfim. Mas das 1.178 que os europeus aqui encontraram, ou que já estavam aqui quando da chegada dos europeus, restaram no século XXI 178 numa projeção mais otimista. Aí perguntamos-nos, o que terá acontecido? É claro que não se pode dizer que, naquela época, durante o período da colonização, se pudesse falar em línguas nacionais. Não eram línguas nacionais. Sequer havia constituição de uma sociedade brasileira. Mas eram línguas faladas por povos indígenas que, no correr do tempo, extinguiram-se. Porque, como a língua é um atributo do homem, sem a existência do homem, a língua inexiste. A língua é um fator humano. Estou me referindo às línguas naturais, não às línguas criadas pelo homem, como é o caso, por exemplo, da língua de sinais. A língua de sinais é uma língua artificial, porque é fruto do engenho humano. É diferente das línguas naturais, como nós as conhecemos, como o português, o francês, o italiano, o russo, que são línguas que têm a sua existência intimamente ligada à própria existência do homem. É um fator humano. Então, essas línguas indígenas que aqui habitavam,
quando do descobrimento, foram paulatinamente extinguindo-se devido à própria extinção da população indígena ao longo do tempo no Brasil. Então, o que temos hoje não é propriamente o que restou das línguas, mas o que restou da própria população indígena brasileira. Bem, mas no concerto dessas línguas indígenas que aqui já habitavam a terra, na época da chegada dos portugueses e dos demais europeus, porque o Brasil, durante largo tempo, foi alvo da cobiça de vários países europeus, então houve muitos casos de invasões, de ocupações. Uma determinada língua indígena tem um papel fundamental, crucial, na própria história do português brasileiro. Esta língua é justamente a que era falada na costa brasileira, ao longo da costa, desde a região de São Paulo, ali por Piratininga, até o Nordeste brasileiro, onde hoje, atualmente, fica Pernambuco, Ceará, aquela região. Então, toda aquela extensão costeira era formada por tribos indígenas falantes de uma determinada língua, com as suas variantes, porque toda língua, quando se expande territorialmente, nunca é absolutamente homogênea em todos os pontos do território. Ela tem as suas variantes de pronúncia, as suas variantes de vocabulário, isso é natural. Mas era a mesma língua costeira. Os estudos linguísticos denominam esta língua costeira de língua geral indígena. Alguns linguistas dão o nome de Tupinambá paulista. Aí podemos perguntar-nos, mas por que tão crucial foi essa língua indígena, em especial para o português? Porque esta foi a língua falada pelos habitantes do Brasil até pelo menos metade do século XVIII. Todo cidadão súdito da colônia até metade do século XVIII no Brasil falava necessariamente nos centros, nos núcleos urbanos, esta língua geral indígena. Não se falava o português. O português era uma língua minoritária, uma língua de pequenos núcleos da administração da coroa, do clero, do judiciário, dos portugueses que aqui vinham para exercer o controle da colônia. Mas a população, de maneira geral, formada por índios, negros, mestiços, brancos, europeus, em suma, a população do cotidiano, não é? Que mantinha aquele convívio de formação de uma sociedade efervescente, essa população falava a língua indígena, chamada língua geral. E a herança principal desta língua, no português contemporâneo, está aí, sobretudo, na toponímia das cidades e estados, e até também de acidentes geográficos no Brasil. Não é verdade? Quem vai pelo interior do estado de São Paulo encontra várias cidades com nomes indígenas. A própria via principal, a via Anhanguera, é um nome indígena. Não é? Os autores românticos usaram nomes indígenas para batizar os seus personagens, como é o caso de Cauã, Caubi, Iracema. Então, esta língua geral foi a língua, digamos, falada pelo brasileiro até que dois fatos históricos decisivos deram oportunidade a que esta língua fosse substituída pelo português. E, em decorrência desses fatos, nós estamos aqui nos comunicando nesta noite em Campo Grande, em língua portuguesa. Quais são esses fatos? Primeiro,
por volta de 1857, o primeiro-ministro da corte portuguesa, Marquês de Pombal, baixa um diretório proibindo o uso da língua geral indígena nas repartições públicas do Brasil, nas escolas. Não se poderia mais usar. Por quê? Porque havia o interesse da corte de que o controle maior administrativo sobre a colônia também se fizesse pela imposição da língua portuguesa. Foi uma atitude política importante, mas não deu muito certo, porque em questões linguísticas, geralmente o que se impõe por decreto não dá certo. Em questões linguísticas, o que vale é a vontade do falante. É a vontade do povo falante, da sociedade falante da língua. Então, apesar do Marquês de Pombal ter imposto pelo Diretório dos Índios a língua portuguesa, na realidade, só o outro fato de ordem histórica, né, ao qual eu me referi, é que viria a contribuir para que o português passasse a ser a língua de todos. E esse fato foi a chegada da família real ao Brasil, em 1808. O Diretório do Pombal é 1753. Em 1808, chega a família real ao Brasil. E por que esse fato é importante? Porque com a chegada da família real ao Brasil, o português passa a ser a língua da corte e a língua do poder, a língua da cultura, a língua que todos desejavam aprender para ascender na vida, a língua da escola. E, paulatinamente, todos os cidadãos que, por algum motivo, tinham interesse em subir na vida e obter o seu espaço dentro do núcleo social, tinham interesse em aprender o português. Então, por isso que o português acabou substituindo a língua geral indígena como língua nacional no início do século XVIII no Brasil, XIX no Brasil. Agora, voltando aos dias atuais, qual será o cenário das línguas indígenas como línguas nacionais no Brasil hoje? Há uma política, já de algum tempo, de preservação dessas línguas, para evitar que elas venham a desaparecer completamente. Então, com isto, o governo federal, e aqui eu não me refiro a um governo especial, nem o atual, nem o mais recente, vamos colocar aí uma estratégia governamental que já se faz há décadas, né? O governo federal criou um amplo programa de escolarização e alfabetização de povos indígenas no Brasil, de tal sorte que as línguas indígenas, que são línguas nacionais, como eu disse, deixassem de ser línguas ágrafas e passassem a ter o registro escrito. Então, hoje, um índio, criança, um garoto, uma menina indígena, vai à escola dentro da aldeia e aprende a escrever na sua própria língua materna. Esse é um fator importante de preservação das línguas indígenas como línguas nacionais no Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul, há várias línguas indígenas dentro desse perfil. Até porque Mato Grosso do Sul, como sabemos, é o estado com a segunda maior população indígena do país. Então, são pelo menos, pela minha última leitura, cerca de 15 línguas indígenas em Mato Grosso do Sul. Temos o caso do Terena, do Quinau-Quinau, do Guarani, e há até, no campus aqui da UANA, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, há um projeto muito bem dirigido de acompanhamento, descrição e estabelecimento de distinções, confrontos das línguas indígenas de Mato Grosso do Sul. Portanto, é um trabalho
muito bem elaborado, muito bem feito pela Universidade Federal aqui, no sentido de preservar as línguas indígenas de Mato Grosso do Sul. Muito bem. Mas, saindo desse viés das línguas indígenas como línguas nacionais, como se pode avaliar o viés das línguas de imigrantes? Como eu disse, as línguas de imigrantes também são línguas nacionais no Brasil. O Brasil é o que se pode denominar, tecnicamente, de um país multilingüe. Se alguém nos pergunta qual é a língua do Brasil, aí temos que responder, a pergunta não é esta. A pergunta é, quais são as línguas do Brasil? A não ser que você se refira à língua oficial. Aí sim, é o português. Mas dentro da linha das línguas imigrantes, as pesquisas mais recentes contam 56 línguas nacionais de imigrantes no Brasil. 56 línguas. Fiquem tranquilos que eu não vou falar de todas elas aqui para vocês. De onde chegaram essas línguas no Brasil? Vejam, um fator político foi fundamental para que tivéssemos, ao longo do tempo, essa proliferação linguística, que foi exatamente no século XIX, não foi o único fator, mas um dos principais fatores. A edição da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a importação de escravos para o Brasil a partir daquele momento, daquela edição, e a chamada Lei de Terras, que foi uma lei que visava a dar vários hectares de terras para estrangeiros que quisessem vir para cá, trabalhar na lavoura e contribuir para o progresso econômico do país. Essas duas leis foram fundamentais para o crescimento da população estrangeira no Brasil. Então, a partir da segunda metade do século XIX, foram levas e mais levas, todos nós conhecemos a história dos italianos, japoneses, espanhóis, não é? Inclusive várias obras literárias já foram escritas sobre o tema da imigração estrangeira no Brasil. E eles, evidentemente, esses estrangeiros trouxeram consigo as suas respectivas línguas. Os italianos, os espanhóis, os alemães. E, com o tempo, essas línguas passaram a ter uma feição distinta da que tinham no seu país de origem, em face do contato linguístico aqui no Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, eram línguas que preservavam a cultura do país de origem, porque eram cidadãos, agora brasileiros, descendentes, que transmitiam a cultura da língua de origem para os seus descendentes. Então, a língua se manteve aqui como, agora, não o italiano língua estrangeira, mas o italiano língua nacional brasileira. E até vertentes do italiano língua nacional brasileira. Por exemplo, eu vou citar apenas duas dessas 53. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessas línguas de imigrantes. Refiro-me ao talian e ao pomerano. O talian é uma língua, digamos, de falantes do italiano, mas não é o italiano, é uma língua que veio da região do Vêneto, da Itália, para o Brasil, e hoje é falada em várias cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, a ponto de ser considerada, nesses municípios, uma língua cooficial. Então, muitos municípios que falam o talian editaram decretos municipais ou leis municipais declarando o talian língua cooficial ao português. Qual é a importância disto? A língua passa a ser ensinada na escola. Então,
O menino que nasce, por exemplo, na região do Vale dos Sinos, ele aprende na escola o português e o italiano. É importante para a preservação da história cultural da região. Outra língua de imigrantes é o pomerano, que tem muita força no Espírito Santo, mas também há falantes de pomerano em municípios de Minas Gerais, de Santa Catarina e até de Rondônia. Eu tive notícia de um município em Rondônia que fala o pomerano, além do português. Então, são municípios bilíngues, do ponto de vista da língua oficial, porque ele tem o português como língua oficial e adotaram essa língua nacional, né, vinda de imigração, como língua cooficial. Mas a história das línguas de imigração no Brasil não é uma história que sempre teve momentos de paz, tranquilidade e harmonia. Muito pelo contrário. Esses imigrantes sofreram muito aqui do ponto de vista linguístico, também linguístico. Basta dizer que, durante o período do Estado Novo, em que, sobretudo depois que o Brasil declarou guerra ao eixo, na Segunda Guerra, as línguas de imigrantes, em sua grande maioria, foram proibidas pela administração federal. E surgiu até o chamado crime idiomático, que punia aqueles que falassem uma língua estrangeira em público. Depois a lei tornou-se mais grave e até punia quem falasse a língua dentro de casa. A notícia, por exemplo, e documentação de que em Santa Catarina, durante o governo de Nereu Ramos, criou-se uma espécie de campo de reclusão em que o governo do Estado prendeu cidadãos estrangeiros que insistiam em falar o italiano ou o alemão em praça pública, por causa da oposição do Brasil aos países do eixo, naquele momento. Depois, com o término da guerra, a situação linguística das línguas de imigrantes ficou regularizada e hoje está, evidentemente, eu diria que no momento histórico de esplendor, porque são línguas que efetivamente contribuem para o desenvolvimento e o enriquecimento da cultura brasileira. Eu me lembro de um fato no Rio de Janeiro interessante. Havia, numa rua tradicionalíssima do Rio de Janeiro, chamada Rua da Carioca. Quem conhece aqui o Rio de Janeiro deve se recordar dessa rua, no centro do Rio. Era uma rua movimentadíssima, com uma riqueza de relacionamento humano, né, no comércio, em suma, nas artes. E havia, nessa Rua da Carioca, um bar intitulado Bar Adolfo. Durante o período do Estado Novo, entenderam que aquele Adolfo referia-se a Adolfo. O bar foi obrigado a trocar o seu nome para Bar Luiz, né? E agora, recentemente, eu recebi a notícia de que o Bar Luiz finalmente fechou por falta de clientela, né? Mas vejam que um bar no Brasil, no Rio de Janeiro, foi obrigado a trocar de nome, né, por causa do chamado crime idiomático que existia à época, né, em relação ao uso do idioma. Agora, eu falei de línguas nacionais indígenas, línguas nacionais de imigrantes, e o português, que é a língua que estamos aqui agora usando, e é a que nós usamos no nosso cotidiano, como língua nacional, né, e no plano administrativo, político, língua oficial. Será que falamos efetivamente português, ou deveríamos dizer que falamos o brasileiro? Eu me recordo aqui de um linguista norte-americano
chamado Stephen, me recordar o nome dele aqui, esquecendo o sobrenome dele, mas, em suma, é até bom esquecer o sobrenome dele, porque ele não foi muito feliz no que disse. Ele dizia, numa reportagem no ano 2000, que o português está fadado a desaparecer da América do Sul em 300 anos. Eu achei até bom que ele tivesse dito 300 anos, porque eu não estarei aqui para comprovar o fato. Mas por que ele disse isso? Porque um raciocínio, digamos, imediatista, né? O português está cercado de espanhol por todos os lados. E o único lado que não está cercado é o Oceano Atlântico. Então, não há como essa língua sobreviver há mais de 300 anos na América do Sul. Bom, ele se esqueceu que o idioma basco, né, está há mais de 5 séculos no norte da Espanha, né, cercado de várias línguas de todos os lados, e continua firme na boca do espanhol, né, do basco. Portanto, a tese dele de que, estando cercado de outros idiomas, é uma espécie de condenação à morte idiomática, é totalmente sem fundamento científico. Mas há quem diga que aqui no Brasil nós falamos não o português, e sim o brasileiro como idioma nacional, porque a nossa modalidade de uso, a nossa vertente de uso, as nossas características são distintas da do português europeu e do português africano, do português que se fala em Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc. Haverá cabimento nessa afirmação de que nós, falantes brasileiros desta língua, falamos, na realidade, o brasileiro e não o português? Vejam, o fundamento disso tudo parte do conceito de língua que se quer aplicar à questão. Se nós seguirmos um conceito técnico, que é o conceito que eu sigo, como linguista, e não um conceito político, muito menos um conceito ideológico, um conceito técnico de ciência linguística, não há dúvida de que nós falamos aqui a língua portuguesa. E por quê? Uma língua, de maneira bem resumida, é um sistema de comunicação natural, que se pode dividir em 3 subsistemas, basicamente. Um sistema de sons, um sistema lexical, ou vocabular, de palavras, e uma gramática. Essa gramática é responsável pelas construções frasais. Quando a gente constrói uma frase, estou aqui elaborando frases, dizendo frases, não é? Eu estou usando uma gramática. Ninguém vai à escola para aprender essa gramática. Essa gramática nós aprendemos ao longo da vida, a partir do nascimento. Aprendemos a falar. Não é? Muito bem. Então, eu tenho uma gramática, eu tenho um conjunto de palavras, que é o vocabulário, e eu tenho um sistema de sons. Se a variação no sistema de sons ou no vocabulário fosse suficiente para dizer eu não tenho uma única língua, eu tenho 2 línguas distintas, então eu teria no Brasil várias línguas distintas, porque um pernambucano não tem a mesma pronúncia de um sulista, de um sul-rio-grandense, e muito menos usa o mesmo vocabulário, exatamente o mesmo vocabulário de um sul-rio-grandense. Então, nesse aspecto, a diferença de uso do português de um sul-rio-grandense para um português nascido em Lisboa é a mesma diferença que ele tem de um brasileiro nascido no Ceará ou em Pernambuco. São diferenças de pronúncia e de vocabulário. Essas diferenças não são suficientes, do ponto de vista técnico e linguístico, para dizer que são 2 línguas diferentes. Só haverá 2 línguas diferentes se as decisões forem no plano da gramática. Aí sim. Então, esta língua tem
regras de construção frasal distintas desta aqui. A sintaxe de uma é diferente da sintaxe de outra. A morfologia de uma é diferente da morfologia de outra. Por que o português e o espanhol são línguas distintas? Porque, por exemplo, entre outros fatores, os pronomes possessivos do português são totalmente diferentes dos pronomes possessivos do espanhol. Quem fala o espanhol aqui deve estar percebendo isso agora, nesse meu comentário. Então, do ponto de vista técnico, eu posso afirmar a vocês que não faz o menor cabimento dizer que no Brasil se fala o brasileiro, pelo menos levando-se em conta o saber científico. As pessoas que defendem essa tese o fazem porque definem língua numa perspectiva ideológica. Por exemplo, eu quero fazer da língua um fator de identidade nacional, um fator que caracterize o país como nação autônoma e que o distinga de outras nações autônomas. Então, eu digo, então aqui se fala o brasileiro, porque a língua é um dos símbolos da pátria. Se houver essa intenção ideológica, aí sim haverá cabimento em falar-se em língua brasileira. Bem, então, a minha intenção, e espero que tenha conseguido, né, chegar a esse objetivo, era trazer para vocês conceitos bem básicos, né, importantes, sobre o que é língua nacional, o que é língua oficial, conversar um pouco sobre as línguas nacionais brasileiras, nesses 3 setores, o português como língua histórica, deixemos de falar língua brasileira, por favor, não? As línguas de imigrantes e as línguas indígenas, para chegar à conclusão de que este grande cenário linguístico brasileiro, né, essa situação ou esta característica de nação multilingüe que tem o Brasil, esse é um dos grandes fatores da riqueza cultural brasileira, da diversidade cultural brasileira. Nós não temos, na realidade, Brasil, nós temos Brasis, porque a formação pluriétnica, né, e plurilinguística desse país é que o faz grande e merecedor de toda a nossa admiração, como brasileiros que somos. É assim que nós devemos preservar não só a língua portuguesa, mas todas as línguas nacionais, né, que convivem harmonicamente em nosso país, para que continuem promovendo o engrandecimento cultural do Brasil. Muito obrigado pela atenção para vocês. Nós temos o nosso momento de convivência, de confraternização. Em cima vamos todos poder conversar. O nosso querido Ricardo Cavalieri vai estar com a gente ali em cima também. Eu vou pedir para os acadêmicos só subirem, vamos fazer uma foto oficial aqui.